Fala, magnatas! Tudo certinho com vocês? Meu nome é Fred Rabelo, sou apresentador aqui do Magnata Digital e hoje eu estou aqui com o meu garrancho mental para te explicar o erro mais comum entre micro e pequenos empresários e que costuma levar as empresas à falência, certo? Então, você já deve saber que a maioria das empresas no Brasil não sobrevivem aos seus primeiros 5 anos, certo? A maioria termina fechando e eu acredito que esse é o principal motivo disso acontecer, certo? Então, para resumir a conversa, misturar o PJ e o PF, ou seja, a pessoa jurídica e a pessoa física é a causa de tantas empresas quebrarem no Brasil. Então, qual seria um efeito prático? Qual seria um exemplo dessa mistura? Seria, por exemplo, você acessar a conta bancária da sua empresa, sacar o dinheiro de lá para pagar uma despesa pessoal, por exemplo, uma conta de luz, um aluguel, alguma coisa do tipo. Então, quando você está fazendo esse movimento de sacar dinheiro da empresa, sacar dinheiro do seu caixa para pagar uma despesa pessoal, você está justamente infringindo essa questão do princípio da entidade, que é algo que existe dentro da contabilidade, certo? E que trata justamente disso, de que existe uma pessoa jurídica e existe uma pessoa física e as duas são diferentes. E quando você está violando essa questão do princípio da entidade, você está se expondo a vários riscos. Então, o primeiro deles é o impacto financeiro da saúde da sua empresa. Você afeta a saúde financeira da sua empresa. Por quê? Porque quando você está sacando dinheiro do seu caixa diretamente, sem ser através de um prolabore ou uma distribuição de lucros, você dificulta a apuração de custos, quais são os custos da sua empresa, quais são as receitas da sua empresa, certo? E qual é o lucro real. Então você acaba bagunçando a saúde financeira da sua empresa. Então, além dos impactos financeiros, também existem os impactos legais. Então, por exemplo, quando você está misturando o PF com o PJ, é muito mais fácil para a Receita perceber isso e te jogar numa malha fina. Então você vai ter repercussões fiscais, ou seja, a chance de você cair numa malha fina aumenta drasticamente quando você está fazendo esse movimento, além de você também ter repercussões jurídicas, ou seja, o Código Civil brasileiro ele permite que o juiz, caso ele entenda que a personalidade jurídica foi confundida com a personalidade física da pessoa, ou seja, os sócios estão misturando as suas finanças pessoais com as da empresa, ele pode desconsiderar a personalidade jurídica. Esse é o termo técnico, que seria justamente você perder a proteção do seu patrimônio pessoal. Então, digamos que você tem uma empresa onde você não controla essa questão do fluxo de caixa, certo? Você acessa esse caixa a qualquer momento, sem estabelecer uma distribuição de lucros ou um prolabore, por exemplo. Quando você faz isso, o juiz ele pode acessar o seu histórico bancário, caso você, por exemplo, seja processado aí numa questão trabalhista ou algo do gênero, e ele pode desconsiderar o PJ e te obrigar a arcar com os custos do processo, os custos das multas, com o seu patrimônio pessoal. Então você perde esse elemento de proteção do seu patrimônio. Então, fazer essa confusão vai te levar a cair na malha fina e, caso você seja processado ou vá à falência, essa mistura da personalidade jurídica com a personalidade física vai te fazer perder o seu patrimônio pessoal, certo? Então você incorre nesses riscos fiscais e jurídicos. Além disso, sacar o dinheiro, acessar o dinheiro da sua empresa de maneira desordenada também vai impedir o crescimento da sua empresa no longo prazo, tendo em vista que você não vai ter capital de giro, você não vai ter capital para investir em produtividade da sua empresa, ou o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, investir em adquirir novos clientes para sua empresa. Então, você tende a fazer com que sua empresa não ande para frente, ela não vai crescer. E isso vai ser culpa sua, empresário, que não respeitou o princípio da entidade. Beleza? Você aprende isso na primeira aula de contabilidade, se você for fazer o curso de ciências contábeis. Sei disso, estou falando isso porque eu já cheguei a cursar alguns semestres aqui na Federal do meu estado e o professor deu essa aula logo no início.
certo? Então, qual é a solução para esse problema, né? Então, Fred, pô, você chega aqui, apresenta várias consequências desse ato, mas qual é a solução? Como é que eu posso resolver isso? Então, eu tenho algumas soluções aqui, três que eu consegui pensar. A primeira seria ter contas bancárias separadas. Então, a sua empresa precisa ter uma conta bancária própria, certo? Uma conta bancária PJ. E é onde vai estar presente o seu fluxo de caixa e o seu capital de giro, né? Ou seja, todos os valores monetários que a empresa dispõe. A segunda solução também é definir um prolabore, ou seja, estou olhando para baixo porque eu estou lendo isso aqui, tá? É a minha colinha. Ou seja, definir o seu prolabore. Então, prolabore nada mais é do que um salário. Então, esse é o salário dos sócios da empresa. Então, qual é o meu custo mensal? Quanto é que eu preciso para viver? Certo? Então, você tem que definir isso e receber esses valores mensalmente. Então, você vai definir seu salário e a única coisa que você vai sacar da empresa é justamente o seu prolabore. Beleza? Inclusive, se o seu prolabore estiver fora da faixa de isenção, ou seja, estiver acima da faixa de isenção do imposto de renda, você vai pagar imposto de renda em cima desse prolabore. Porém, se você define o limite do seu prolabore abaixo dessa isenção do imposto de renda, você pode acessar o resto do dinheiro através da distribuição de dividendos, o que vai te fazer economizar muito dinheiro em impostos. Então, essa acaba sendo uma dica bônus, beleza? Você que é empresário, quer minimizar os impostos que você paga, então defina um prolabore, beleza? E um prolabore que esteja abaixo da faixa de isenção do imposto de renda e acesse o restante dos valores que você precisa para viver através da distribuição mensal, trimestral, semestral, aí você decide, de dividendos, beleza? Então, basicamente é isso. E se você quer construir um negócio digital perene e que possa lhe sustentar aqui na internet, dá uma olhada no link que eu vou deixar na descrição, que é o link do meu livro Uma Venda por Dia, onde eu vou te ensinar a como iniciar na internet, como fazer suas primeiras vendas e, em seguida, começa a vender todos os dias, certo? Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e dá uma olhadinha no link da descrição. Valeu, pessoal!